Bom, pessoal, vamos continuar aí, né? Magnésio, um outro macronutriente secundário. Qual que é uma das principais características da falta do magnésio? A reduzida da produtividade. Ele tem uma redução muito grande na produção aí, né, dos frutos, dos grãos. Então, na ausência do magnésio, há uma redução muito grande na produtividade. Bom, pessoal, assim como o cálcio, o magnésio também ele é bastante encontrado, principalmente em solos de origem de rochas ígneas, tá? O magnésio também faz parte, pessoal, estrutural dos minerais da argila, ou seja, solos bastante argilosos têm uma quantidade maior de quê? De magnésio. Porém, pessoal, quanto maior for o intemperismo, ou seja, quanto maior for a ação do meio ambiente, vamos assim dizer, nesse solo, menor será a ocorrência do magnésio trocável ou retido na vegetação. Como assim, Ana? Magnésio trocado, absorvido ou retido na vegetação. O que acontece, pessoal? O solo que passa por um intemperismo muito forte, por ações ambientais, ele sofre muito reações químicas, várias reações químicas aí. O que vai sobrar de magnésio então? Né? Somente aquele magnésio que está grudadinho na vegetação, ou seja, na matéria morta, na matéria orgânica ali daquele solo. Também, pessoal, temos formas não trocáveis. O que são formas não trocáveis? São formas que elas não estão, vamos dizer, quimicamente disponíveis pelas plantas, mas elas podem ficar disponíveis, ou seja, trocáveis, disponíveis para entrar na planta, ok? Bom, pessoal, a disponibilidade do magnésio está no solo, né, como cátio Mg2+, ou seja, de que forma que é absorvido pela planta, né? Quando eu falo solução do solo, pessoal, é o solo mais água, tá bom? Então, nessa solução aí do solo, água, oxigênio, o Mg2+, é absorvido pela planta, ok? O que acontece? Para disponibilidades em solos, é observado o valor absoluto de Mg, ou seja, quando eu faço uma análise de solo, eu não observo o Mg2+, eu observo simplesmente a molécula simples, a molécula do magnésio, Mg. No entanto, também é importante as relações com outros cátions. Como assim? Tá, eu tenho lá meu solo, tem uma quantidade bacana de magnésio, mas como é que está a minha quantidade de fósforo e potássio? Como que está meu cálcio? Vocês vão ver mais para frente que isso é muito importante, porque existe uma interação do magnésio com os outros nutrientes também. E por que o magnésio é importante, né, pessoal? Simples. Ele é um elemento central da molécula da clorofila, ou seja, sem magnésio, bye bye planta, não tem fotossíntese, a clorofila deixa de existir, acabou. É um elemento móvel no floema. O que isso significa? Se o cálcio não era e quem sentiu os sintomas era a parte jovem, como o magnésio ele é móvel na planta, quem vai sentir a deficiência dele é as partes velhas, né? Porque ele anda, ele sai da parte antiga e vai para as partes novas, vamos dizer assim. Qual que é a deficiência? Como é que eu observo essa deficiência? Uma clorose, ou seja, uma falta de coloração intravernal, ou seja, nas inervações das plantas, das folhas mais velhas. Pensa na folha de milho, não tem aquela risquinha central dela? Pois é, quando se tem a falta do magnésio, essa partezinha das folhas mais velhas, essa nervurinha central, ela fica descolorida, certo? E o que é o grande problema, pessoal? A deficiência do magnésio ela é agravada pelo potássio. Excesso de potássio corta o efeito do magnésio. Tá vendo aí a necessidade da ponderação da análise de solo para você ponderar a minha quantidade de magnésio e a minha quantidade de potássio? Porque um interfere no outro. Aqui, pessoal, só exemplificando, né, o que eu acabei de falar no outro slide. Aí no centro a moléculazinha de magnésio e o exemplo aí, né, de várias plantas com a deficiência do mesmo. Tranquilo?
Aqui, pessoal, só para vocês verem, né? Mais um exemplo. Por que que a necessidade do magnésio? Olha aí, eu tenho 2 vasinhos de plantas, 2 vasinhos de um lado foram a 25 graus e 2 vasinhos a 35 graus. Os primeiros vasinhos, pessoal, onde está escrito baixo magnésio, não tinha, vamos falar assim, uma redução do magnésio, um solo pobre em magnésio. E o outro adequado. Em 25 graus, pessoal, nota-se, né, que a planta que tinha um magnésio adequado, ela está mais bem desenvolvida, vamos dizer assim, certo? Do outro lado, pessoal, 35 graus, olha a diferença dessas plantas. O magnésio, pessoal, que estava no teor adequado, tem uma planta muito mais verde, enquanto a 35 graus, a mesma espécie se encontra já se amarelando. Olha a diferença e a necessidade do magnésio, principalmente em lugares quentes, né? Em regiões onde pode-se ocorrer um estresse térmico na planta. Olha aí, pessoal, que bacana essa comparação aí, ó, das raízes com as partes aéreas. O que acontece? Se observa tanto o desenvolvimento da raiz quanto a coloração da parte aérea dessas plantas. Eu já tinha explicado isso uma vez para vocês, porque quando a raiz tem um tamanho reduzido, a parte aérea também, devido aos hormônios, né? O hormônio que faz a parte aérea crescer, ele é produzido na raiz, e o hormônio que faz a raiz crescer, ele é produzido na parte aérea, e com isso há uma translocação. Quando se tem uma parte aérea reduzida, provavelmente a raiz também vai ser e vice-versa, né? Porque aí tem uma menor produção do hormônio que gera o crescimento de uma parte ou de outra. Então, o magnésio aí, pessoal, nesse caso, ele é muito, muito importante, de extrema importância, tanto para o crescimento da raiz, quanto para a realização da fotossíntese da parte aérea, como pode ser observado nessas plantas.